Nesse vídeo vai ver um vídeo de um neurocientista falando sobre o que eu fiz, nos vídeos que eu fiz a CP das betas, ele chama Eslen Delanogari. E o título dele, por algum motivo o meu YouTube tá traduzido, então tá Eslen Delanogari de Not Tank Bastille. Por que tá isso, cara? Ó, hoje nós vamos reagir ao que tá acontecendo na internet aí, né? O Felca e a Virgínia estão na boca do povo, ou melhor, nos olhos do povo através da internet. E nós vamos ver o que está acontecendo aqui, vou dar minha opinião com base na psicologia, na neurociência. Ele é neurocientista e psiquiatra, tá? Vamos ver o que ele vai falar. Isso aí, vamos lá. O Brasil vale a pena, cara. O Brasil vale a pena. Eu vou falar por mim, né? Quando eu posto, eu sempre deixo muito claro que é um jogo que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos é proibido na plataforma, se possui qualquer tipo de vício, recomendado é não entrar e para jogar com responsabilidade. Coloco eu tô tampando a minha carinha ali, então vou colocar meio pro ladinho aqui, ó, pronto. Todas as imagens do CONAR, exigidas pelo CONAR. Você pega um saco de pó, chega num cara que tá louco de estresse, louco de vontade de tirar pó e fala assim, ó, não recomendo que você tire pó, eu recomendo que você não cheire esse pó, se você possui algum vício, não cheire o pó, mas tá com o saco de pó na mão e tá oferecendo. Não cheire esse pó faz mal, se for cheirar só cheira um pouquinho, mas tô aqui, ó, um saco de... Ó, eu vou além ainda aí no que o Felca falou, porque além de você, nessa metáfora dele, apresentar o saco de pó para a pessoa, você dá uma carreira para ela, porque muitos aplicativos de cassino, por exemplo, ou de bets, eles te dão um combinho inicial, né? Você dá uma carreirinha e fala assim, olha, pra você começar, só pra você entender a qualidade do meu pó, dá uma cheiradinha aí, vai curtir. Um cupom, digamos assim, de R$100 para você apostar. Obviamente você tirinho não pode grátis. sacar aquele dinheiro, porque aquele dinheiro não existe, né? Eles te dão um código ali que diz na tela, mostra a cifra de R$100, mas aqueles R$100 efetivamente não existe. Não existe porque você não consegue sacar aqueles R$100, então não é R$100, né? É só um estímulo para você fazer uma aposta inicial. Então isso seria o equivalente a você falar para o pessoal, eu sei que você tem problema, mas cheira aqui essa carreira de pó aqui. Carreirinha grátis. Usando o meu cupom você ganha uma carreirinha grátis para você dar um tirinho rapidinho para você ver qual que é o produtinho. Você quer sentir uma brisinha rápida? Carreirinha grátis. Use meu cupom e você consegue um tirinho rápido. Depois do meu tirinho vai ter que pagar um pouquinho para dar mais tiro. Mas usando meu cupom você consegue um tirinho que vai para mente, faz twin e te deixa tão feliz, tão instaladinho. E considerando ainda que os algoritmos desses cassinos provavelmente sabem o momento mais oportuno para te enviar uma notificação push, e outros aplicativos sabem também, tá? iFood sabe, Uber Eats sabe, eles entendem o seu padrão de aposta e compreendem que você consegue apostar mais, ou você aposta mais nos finais de semana, por exemplo, que é o momento que você está em casa, às vezes, sei lá, bebeu, está mais impulsivo, está com tédio, eles registram aquele seu perfil de acompanhamento de aposta durante um período específico e, obviamente, vai chegar uma notificação com um cupomzinho de R$100 para você voltar a apostar dentro daquele período. Então, esse argumento de que não há... mas eu avisei que ele não... Isso não existe, porque boa parte do nosso repertório comportamental, do nosso comportamento, da forma com que a gente se comporta, não é controlado por nós. Se fosse assim, se você controlasse, você que está aí do outro lado da tela controlasse todo o seu comportamento, seria muito simples. Se 100% do nosso comportamento fosse controlado, seria muito simples viver. Quando você terminar um namoro, por exemplo, basta você escolher não sofrer. Se você controla o seu comportamento, escolha não sofrer. Perfeitamente colocado, cara. Os nossos comportamentos, eles são muito mais controlados pela... Bom, eu não vou ensinar o padre a rezar a missa, ele é neurocientista, eu não vou ficar falando de neurociência, né? Mas o nosso comportamento ele é muito mais controlado por coisas que a gente não tá no nosso consciente, né? São os hábitos ali, o vício, a parte dopaminérgica ali, o sistema límbico que controla, né? Então não faz sentido realmente você tá... Quando você pega e fala assim, não aposta, você tá conversando com o consciente da pessoa. Mas o inconsciente do desejo de mudança, do desespero, ou o inconsciente do própria vontade de jogar, do prazer, ele fala muito mais alto, né? E a colocação dele sobre o relacionamento é muito boa, né, cara? E voltando na relação da Coca, né?
Ainda tem musiquinha fofinha e frutinha explodindo. E tigrinho fazendo barulhinho, cantando tamborzinho. Ou seja, imagina você vai falar assim, ó, você pega uma carreirinha, você tira essa carreirinha, e daí a pessoa pega uma caixa de som e fica assim... Pra dar mais brisa ainda, pra dar uma brisa mais pesada. Você fica assim, caralho, velho. Mas bagulho da hora, velho. Isso aqui é do bom. A pessoa cria todo um cenário pra você se viciar. A pessoa canta musiquinha, faz showzinho, explode musiquinha, explode bolinha, explode feninho de tigrinho, rainho, rainha literalmente, né? Então, assim, é todo um sistema preparado mesmo pra te viciar. Todo mundo faria dieta também? Todo mundo faria dieta. Adriana Eu não dele, consigo ó. fazer dieta, mas você não controla o seu comportamento? Então faz dieta, simplesmente inclina seu, como fala agora, a partir de agora, já que eu controlo o meu comportamento, eu vou fazer dieta, eu vou parar de beber álcool, porque ou vou focar, vou conseguir terminar esse livro que é denso, vou conseguir estudar português para concurso, que é um negócio que a galera muitas vezes tem dificuldade, porque é chato e tal. A gente não controla o nosso comportamento. Grande parte do completamente, nosso né? comportamento não está sob o nosso controle, está sob o perfeito, controle de né? contingências que a gente viveu, isto é, interações com o mundo no passado. Essas interações com o mundo no passado foram nos punindo ou nos recompensando, e essa punição e essa recompensa dentro de uma estrutura probabilística aumenta ou reduz a probabilidade de um determinado comportamento acontecer. Isto é, Perfeitamente, cara. se você no passado teve muitas interações, por exemplo, com álcool, e você bebeu e aquilo te causou euforia, te causou recompensa, ou seja, foi recompensado esse comportamento de usar álcool, no futuro, muito provavelmente, quando você estiver frente a um álcool, você pode, ainda mais se estiver em circunstâncias semelhantes, cair no uso do álcool. Claro, Isso claro. acontece em diversas situações. É por isso que, por exemplo, quem for fazer dieta, não é interessante você ter uma caixa de bombom na sua mesa, Perfeito, né? porque vai chegar um momento que você não vai conseguir ter a força de vontade suficiente para não comer aquele doce. É melhor então nem ter em casa. É o gatilho, né? É o gatilho que vai gerar a rotina e vai te dar a recompensa ali, que é justamente a estrutura de um hábito, né? Quando você larga o vício, você pode ter largado o vício por um momento, mas você ainda tem os gatilhos que levam você a repetir a rotina, né? Então, cara, tem gatilhos que são tão sutis, por exemplo, que se você terminou o vício em álcool, que você vê uma tampinha de vodka num lixo passando na rua, você vai ter o gatilho e vai ficar na fissura de tomar álcool. Agora imagina um cara que já foi viciado à aposta ver um tigrinho todo gordinho e todo fofinho chamando quase com a mãozinha dele. É quase você entregar uma garrafa de vodka para um alcoólatra, né? Porque a gente não controla o nosso comportamento. Então, falar que não, mas eu digo que para quem não tem vício não aposta, isso não tem sentido nenhum em várias escalas diferentes de estudos sobre comportamento. Não tem, Sinceramente, o design daquele tigrinho é muito escroto, né? É feio pra caralho, é um tigrinho de óculos, cara. Acho que tinha que ser um tigrinho mais fofinho, mais carismático. Aquele tigrinho tem uma cara de arrombado do caralho, velho. Uma cara de cuzão, sabe? Tipo, um cara que quer te fuder, tá ligado? Um cara, não sei, arrogante. Ele é meio arrogante, sabe? Eu sinto uma arrogância dele, sabe? Acho que ele tinha que ter uma coisinha mais carismática, um tigrinho mais fofinho, entendeu? sentido desde a escala neuroquímica Eu sinto que ele tá olhando de mim de cima a baixo, sabe? De cima pra baixo, cara. Um olhar de superioridade, cara. até a escala antropológica, né? Do micro ao macro. São as mentiras que cada um conta pra si próprio pra se lidar com a sua consciência. Né? Então eu sempre deixo isso claro. Nunca falei que é pra pessoa entrar pra fazer o dinheiro da vida dela. Nunca pontuei isso. Igual eu falei. E se for cheirar, usa o meu cupom aí, que daí o dano que vai fazer na sua saúde eu vou ganhar um dinheiro a mais. Mim, não sei como outros influenciadores fazem, outras pessoas, outras empresas, não sei. Mas eu sempre deixo muito claro tudo isso que me passaram pra falar, eu falo. E em todos os stories, normalmente eu faço, vamos lá, 3. Isso tem aspectos velados também, porque ela... Eu tô com a mesma roupa, velho. Que merda, velho. Rapaziada, eu tenho lavadora de roupa, tá? Eu tenho máquina de lavar roupa e eu lavei minha roupa, entendeu? Qual que é o problema? Mas ela não fale mesmo que a pessoa não vai tirar a grana da vida dela e que não vai resolver a vida dela. Mas é importante entender, isso talvez machuque o seu coração que está aí do outro lado da tela ouvindo, mas a Virgínia, queira ou não, pelo estilo de vida fútil e superficial que ela manifesta nas redes sociais, ela acaba atraindo um público
digamos que cognitivamente mais tímido, né? E isso faz com que essa Cognitivamente mais tímido. Caramba, cara. Atraindo um público cognitivamente mais tímido. Faz sentido, né? Quem procura uma parada muito superficial, mostrar as pipoquinhas de chocolate, os biscoitinhos de chocolate mais gostosos do mundo, né? As roupas, as bolsas mais caras do mundo, é realmente uma pessoa que é outra brisa ali, uma pessoa mais que curte esses conteúdos superficiais, né? Então, e a galera de aposta, você pode não achar isso, você pode não saber disso que a Virginia faz isso, mas a galera de aposta sabe muito bem, é justamente porque escolhe ela, é justamente o motivo de escolherem ela, né? não tem dificuldade de desassociar a vida dela luxuosa, como por exemplo os jogos. E muitos, infelizmente, assim como fazem com vários influenciadores digitais, acabam atrelando, associando o fato dela jogar com o fato dela ter uma vida muito luxuosa. E muitos, obviamente, chegam à conclusão, né, num sofismo, digamos assim, meio porco, de que não, jogar pode ser que eu tenha uma vida muito parecida com ela, né? Eis. Que convenhamos, querer ter a vida da Virgínia deve ser, ser uma pessoa... Eu acho que também, sem falar que, além dela falar que pode dar problema, a pessoa pode se viciar, ela também posta um vídeo dela ganhando dinheiro com aquilo logo exato, né? Então, tipo... Exatamente. E, inclusive na CPI, acho que ela acabou se enrolando ali, falando que ela postava numa conta demo. Isso provavelmente vai dar. Eu acho que essa CPI não vai dar em nada no final do dia, tá? Conhecendo Sinceramente, cara, essa é a expectativa mesmo, que não vai dar em nada, né? Mas se todo mundo pensar que não vai dar em nada, não existe qualquer possibilidade de mudança, né? Tem que vir uns doentes mental como eu pra ficar falando da brisa mesmo que acha que não vai dar em nada, né? Pra ter algum tipo de esperança. Eu acho que é errado. Ou falar da brisa, mesmo que eu acho que não vai dar em nada, entendeu? Se todo mundo pensar assim, não vai dar em nada, ninguém vai fazer nada. Se ninguém fizer nada, ninguém faz nada. E fica por isso. parlamento, como a gente conhece, entendendo como que a máquina funciona, muito provavelmente eles vão chamar mais alguns influenciadores. Que nem uns doentes mental que nem eu. E que nem o Wesley Delanogari, né? Que tá falando do assunto, tudo mais, mesmo que não vai dar nada, ele tá ali somando, tá muita gente somando, muita gente bacana aí tentando somar no assunto, né? Definitivamente não estou sozinho, né? Muita gente tá falando do assunto, muita gente tá tentando somar, né? É muito legal. Porque para os parlamentares isso aqui é importante. Primeiro, porque eles mostram que estão trabalhando em alguma pauta. Segundo, Sim. porque muitas pessoas, eleitores ou potenciais eleitores, acabam conhecendo os parlamentares de tabela porque trouxeram uma figura muito importante ali. Então, o parlamentar... tudo é pensado, né, pessoal? Tudo é pensado. Claro que cada um tem seus interesses individuais. Claro que tem um interesse, sim, na mídia que vai receber e tudo mais. Claro que a política funciona assim, né? Cada um com seus interesses individuais, né? Consegue fazer a oitiva, consegue arguir a Virgínia, o Gustavo Lima, o Neymar. Você imagina se o Neymar for Lima ali. vai também? Quantos brasileiros e brasileiras que não acompanham política vão acabar conhecendo os parlamentares de tabela? O que eu acho que vai acontecer? Não vai dar tempo de votar o requerimento, inclusive já eram para ter votado o requerimento, o prazo está se esgotando e nunca tem quórum. Sim. E muito provavelmente isso vai acabar em pizza. Provavelmente. Não vai acontecer nada. Mas sabe uma coisa, Wesley Delanogari, que eu sou um pouco mais copo cheio do que você, sou um pouco mais otimista burro do que você. Eu acho que toda essa movimentação que está acontecendo da CPI das Bets não vai acabar realmente numa proibição, numa limitação, mas vai acabar, Wesley, e me diz se você concorda comigo, cara, em uma conscientização maior, entendeu? Menos pessoas vão entrar nessa parada. E se menos pessoas entrar nessa parada, o meu trabalho de colocar e o seu trabalho agora de colocar a sua opinião também foi bem efetuado, você não concorda? Menos pessoas vão entrar no vício dopaminérgico de ciclo, menos pessoas vão entrar na perda ali de perder a grana que não tem, menos pessoas, mais pessoas que estão inseridas nesse vício vão refletir, vão pensar em sair. Eu acho que é por isso que eu sempre foquei em tudo que eu falei, não é em causar uma mudança absoluta, porque isso tange aos políticos, cara.
É causar, tentar usar esse momento, né? E depois, sinceramente, né? Eu prefiro... Eu vou seguir minhas coisas, vou seguir meus conteúdos, vou continuar fazendo minhas brisas, vou continuar fazendo minhas coisas. Mas nesse momento que deu luz a isso, eu acho importante a gente colocar o máximo de peso, as pessoas bacanas que podem falar e que não tem rabo preso com a aposta, que nunca ganham dinheiro com a aposta, influenciadores bacanas que conseguem falar, que não tem medo, para tentar causar uma conscientização. Porque tem uma frase essa frase, se não me engano, foi acreditada a Nelson Mandela. E diz assim... O que me faz ter medo não é a maldade dos maus, a crueldade dos maus. O que me faz ter medo é o silêncio dos bons. Então, quanto mais pessoas como Wesley Delanogari, quanto mais pessoas como pessoas que estão, como o Guga Figueiredo, com mais pessoas que estão falando sobre o assunto e dando luz, e não ficando em silêncio, não se calando, mais existe a possibilidade de uma conscientização perante as pessoas, perante a população. E vou mais longe, Wesley, eu sou tão otimista, vejo o copo tão cheio, é do Martin Luther King, é maravilha, né? Eu vejo o copo tão cheio que eu acredito que a gente pode causar, sim, com essa comoção, Wesley, um medinho nos influenciadores. E se os influenciadores estão com medinho, vai filtrar os mais corajosos, os mais medrosinhos não vão fazer para não manchar a sua reputação, menos pessoas propagando, menos vai se propagar, naturalmente, né? Então existe um porquê de se fazer, mesmo que na justiça mesmo a gente sabe como é tudo enrolado, tudo é um jogo de interesse, e a gente não tem o poder de causar mudança real, a não ser os políticos, né? A galera lá, e a Virgínia provavelmente sabe disso, a assessoria dela deve ter comunicado ela que, cara, tu tem que ir lá, finge lá que você é uma mocinha qualquer, usa um óculos, não usa maquiagem, chupa o microfone e deixa rolar que daqui a pouco vão chamar o Gustavo Lima e outra pessoa. O Gustavo Lima talvez nem chamem porque ele é muito amigo de uns políticos famosos aí, muito grande. Mas vamos chamar algum outro influenciador aí, não chamaram o Rica Malaquias? Ele teve que explicar o Rico Malaquias, né? Então, e aí, cara, Rico Malaquias. É isso, entendeu? Vai virar esse circo, atrai audiência, enquanto isso o CPMI do INSS não sai, talvez saia agora, vamos torcer para que saia. E é isso aí, velho. Nos dois eu falo. Realmente, para você divulgar a aposta, eles passam uma tabelinha de antidanos, né? A tabelinha antidanos que é para você não poder ser processado, né? Tipo assim, eu falei isso aqui, falei isso aqui, falei isso aqui. E uma tabelinha antidanos para caso você vá numa CPI você poder usar isso de argumento. Realmente isso acontece, eles passam essa tabelinha aí, né? Regularização é obrigatório você falar essas coisas, né? Sou da Virgínia da CPI de causa da repulsa. Ela sabe que vai sair imune e está fazendo sons quando finge que não entende nada. Sabe, Marco casou, sabe que tirou dinheiro da família, que não tinha e pior, vai transformar esse todo em mais lucro. Com certeza, né? Nossa, A céu da audiência, juro, fecha esse quiosque, né? O vereador falou assim, manda foto pra minha filha, por favor, eu quero muito. Cara, aqui tem uma outra coisa, tá? Que não tem a ver necessariamente com o tópico das bets e tal. Inclusive, eu acho que tem vídeo aqui, tá? E ele tem começa a falar assim, eu tô com uma certa gonorreia que eu tô tratando. Eu sei que não tem nada a ver, pessoal, mas queria desabafar com alguém. E faz um tempo já que eu tô indo no médico e é difícil achar pomada, remédio e tudo mais, né? Queria que vocês soubessem, tá? Mas vamos voltar ao assunto. Sobre as bets, imagina, ia ser pica, cara. Eu ia respeitar pra caralho ele, velho. Aula lá no reservatório de dopamina também, o QR Code tá aqui em algum lugar, o link tá na descrição. É o curso onde eu dele. explico o porquê que as bets e os cassinos são muito mais perigosos que apostas que sempre existiram, como o jogo Olha do só. bicho. Por que bets e cassino é mais perigoso do que as apostas como lotérica e tudo mais, né? Cara, eu não sei como que é o curso dele, não sei o que ele fala, né? Não sei se é curso também, não sei o que ele fala, se é uma página, né? Mas eu vou explicar do meu ponto, né? O porquê que as apostas de tigrinho, de coisas assim, são mais perigosas, mais danosas do que uma lotérica, por exemplo. Tem uma relação, tem um conceito que chama espaço extrapessoal e espaço peripessoal, né? O espaço extrapessoal tem a ver com... Isso aí tem a ver com a dopamina, né? O que é dopaminérgico, né? A dopamina tem muito a ver com a saída. Tem a ver com o impulso de você chegar em algum lugar e não com chegar. Quando você chega em algo, a dopamina mata. Arthur Schopenhauer dizia assim, a morte do desejo é a realização.
Quando você realiza, você mata o desejo, ou seja, a dopamina só funciona enquanto você ainda não realizou o desejo. O espaço peripessoal é o que está ao seu redor, ou seja, é o que está no seu celular, é o que está na sua mão, é uma bituca de cigarro que você está na boca, é uma comidinha que você está comendo, um lanchinho, que está na sua mão. Ó, isso aqui é espaço peripessoal. Eu tenho dopamina, por exemplo, eu tenho sede, eu tenho vontade de beber, eu vou lá e bebo, a dopamina passa. Quando existe o espaço extrapessoal, ou seja, a expectativa de algo é algo que está distante em espaço mesmo, distante em espaço. Ou seja, a lotérica. Você tem que ir até a lotérica para apostar. É diferente de você apostar às 4 da manhã. Na lotérica você não vai conseguir acordar às 4 da manhã na fissura. Você vai ter que esperar o outro dia para acordar. Isso já cria uma resistência imensa para a pessoa que é viciada. Quando você puxa o seu celular e pode apostar compulsivamente o dia inteiro se você quiser, o dano é muito maior, é no seu espaço peripessoal. Ele tem muito mais a condição de criar o vício do que as coisas que estão no espaço extrapessoal. Ou seja, você tem que levantar e sair, se translocar até a lotérica, é uma energia que se gasta, existe toda uma resistência, um bloqueador ali do espaço mesmo para a obtenção da sua recompensa dopaminérgica. Quando você está no toque da sua mão, a um clique, o vício obviamente é muito mais fácil de instalar. Imagina quantos fumantes... Quanto o fumo não diminuiria, só você pensar assim, quanto que o fumo diminuiria se você tivesse que pegar um Uber e andar 5 quadras para você poder ir no fumódromo e voltar para casa. Você não podia ter, por exemplo, posse de cigarro, você não poderia fumar em casa. O fumante só é um problema, o cigarro só é um problema porque as pessoas têm em suas casas e daí consegue ter acesso rápido. Então você usar esse argumento da lotérica é, sinceramente... É pouco pensado esse argumento da lotérica, não faz sentido, né? Não faz sentido. Essa coisa de pô, você ter que ir lá e tudo mais, e a lotérica tem toda uma parada de você esperar para ter a recompensa, o tigrinho, o cassino é em tempo real, é no mesmo momento que você coloca, você já tem a recompensa dopaminérgica, ele é construído mais para viciar, ele tem todos os combos e os ganhos e os bônus. Ele é muito mais dopaminérgico, ele é muito mais viciante, ele é muito mais capaz de criar uma dependência, né? Não que a lotérica não seja um problema, né? Também é aposta, toda aposta é ruim. Também é um problema aposta, também é um vício. Acho bacana a gente pensar em discutir questões da lotérica futuramente, né? Mas a pauta agora é tigrinho, a pauta agora é aposta. E essa parada, né? Que a gente tá discutindo, tá, pessoal? Isso aí, basicamente, normalmente, quem usa esse argumento, mas e a lotérica? Não sei o quê, não sei o quê. É um viciado em aposta, um cara que ganha de aposta, que só quer descredibilizar mesmo a luta, a causa, do que levantar um argumento plausível e tudo mais, né? E muito mais perigoso no sentido da pessoa se viciar do que o jogo do bicho, por exemplo, Mega Sena e tal, né? Porque muita gente argumenta, a aposta sempre existiu. Eu vou continuar aqui, ô Loiro, corta isso daqui, eu só vou... Olha esse comentário, cara, eu achei que era um cara falando sério, era a primeira vez dele no chat. Ele falou, rapaz, quanto talento em explicar, Felca, parabéns. Me explique agora, me explique a diferença agora, por favor, de água com gás e água sem gás. Obrigado e fale baixo. Cara, vai tomar no seu cu, vai. Da época de Roma, não sei o que, de Roma antiga. É verdade que a aposta sempre existiu. O problema é que agora do que o jogo do bicho, por exemplo, Mega Sena e tal, né? O assunto é sério. Perigoso no sentido da pessoa se viciar do que o jogo do bicho, por exemplo, Mega Sena e tal, né? Porque muita gente argumenta, a aposta sempre existiu desde a época de Roma, não sei o que, de Roma antiga. É verdade que a aposta sempre existiu. O problema é que agora ela tá estruturada dentro do seu celular com um aplicativo que está literalmente ao lado do seu banco digital. Então provavelmente, então, você pede um empréstimo. Provavelmente ele vai falar mais ou menos essa questão do espaço peripessoal e do extrapessoal, né? Se ele na paradinha no curso, eu não sei o que ele fala, né? O banco digital troca o dedo sentado no seu sofá e consegue apostar no tigrinho. É diferente de antes que você tinha que ir até a banca do jogo, a logística era mais difícil para você. A câmera morreu. Bom, basicamente ele falou mais ou menos o que eu falei, né? Mas obviamente basicamente ele falou a mesma coisa que eu falei, mas obviamente ele fala com muita mais autoridade, até porque ele é um neurocientista, né? Um neurocientista, e eu sou apenas um curiosinho. Conseguir fazer a aposta e, portanto, a probabilidade de você não apostar várias vezes, porque a logística é difícil, era
é uma probabilidade maior, né, de você não apostar. É o equivalente a você fazer academia. Se você pegar uma academia que tem que pegar 2 ônibus para ir, você vai dentro de um ano ir menos a essa academia Com do que certeza, se tivesse cara. uma academia na esquina. Com certeza. Porque né? um dia vai estar chovendo, você vai estar com preguiça, tem que pegar ônibus, Com certeza. piriri, pororó. Então esse é o grande problema. Tem uma aula lá no RD que eu explico sobre isso, além de explicar todo o mecanismo do vício no cérebro. Tanto vício em álcool, outras drogas, enfim, mas pornografia, rede social, tá lá, você pode acessar aqui, baixar o nosso aplicativo, tornar-se membro, custa menos que um hambúrguer de qualidade questionável que você come aí no final de semana, e você pode ter acesso a mais de 150 aulas comigo. Além disso, a gente tem live toda segunda-feira Tem lá, pornografias falando sobre lá, esses doutor? temas, Eu só que não sem peguei a uma polidez necessária. informação. Tem pornografias, doutor, no seu curso? Não, mas um curso com pornografia é extremamente questionável, doutor. Desculpa questionar, né, a sua autoridade, mas não entendi. Eu não peguei informação, peguei informação parcelada. Ah, é sobre vício em pornografias. Ah, tá. Vício em pornografia. Olha como que é a minha cabeça, meu. As coisas que eu penso. Doidão. necessária para a internet, né? E os pedágios que a gente tem que pagar aqui, nem tanto para a galera, mas para os algoritmos não derrubar a gente. Ó, isso aqui, cara, isso aqui é um problema em tantos níveis diferentes, porque aquele espaço ali é o parlamento brasileiro, velho. É o parlamento brasileiro. Você entende? As decisões que impactam as nossas vidas Acontecem são tomadas ali, nesse né? ambiente. Ali é um espaço que deveria imperar a impessoalidade, Cara, se o parlamento não é sério, o que vai ser sério no Brasil, cara? O que vai ser sério no país? Se é lá que as decisões são tomadas? instituições, e o ser humano ele não atravessar a barreira do impessoal. Você deveria tratar a Virgínia como uma pessoa que está sendo arguida, porque ela está sendo, sei lá, investigada ou sendo ouvida por uma questão pública importante, por isso que o parlamento fez com que ela fosse lá, dentro de uma comissão parlamentar de inquérito, e você não deveria cruzar essa linha. Você não deveria cruzar essa linha nem dentro das câmeras e nem fora das câmeras, ali dentro do parlamento. Se você quer bater uma foto com ela, espera ela sair do prédio, ir até um restaurante, e aí lá no restaurante você bate foto com ela no momento que você não esteja mais um parlamentar. Ele tirou o momento da CPI, né? Pra realizar o feito. Então realmente é muito complicado. Quando você faz essas coisas dentro do parlamento brasileiro, sabe, você é o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda. Você ignorou as instituições, você ignorou a impessoalidade institucional e você está tratando o parlamento brasileiro e o seu cargo de deputado, no caso do Pleitinho senador, o que é pior ainda, o cara é senador, como uma extensão de você. Porque a sua família quer uma foto com a Virgínia e você usa da sua profissão, né, que é um senador da República, um deputado federal, para conseguir essa foto para sua família utilizando uma via pública. Isso é patrimonialismo weberiano. O patrimonialismo do Max Weber é basicamente dizer isso. Você está utilizando a instituição pública como um fim privado. Então minha família tem uma dor que é querer um oi da Virgínia, eu vou aproveitar uma sessão pública no parlamento, pela qual eu estou recebendo o dinheiro do pagador de imposto, que eu deveria estar prestando um serviço para a sociedade que está pagando, e eu vou utilizar esse tempo para conseguir um privado para mim, que é uma foto para minha esposa, cara. Perfeito, né? Isso é... Leia um dia aí, Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, é isso aqui, ó. Esse cara aqui é o homem cordial do Raiz do Brasil, ele utiliza, ele não entende que existe, e isso aqui é só um exemplo, tá? Um governador ou um parlamentar, um presidente da Câmara pegar o avião da FAB para ir para o carnaval, é exatamente isso, você ignora que existe uma impessoalidade na esfera pública e você usa aquilo para fins pessoais e azar, cara, entendeu? O brasileiro não tá nem aí. O brasileiro gosta, fica faceiro e é isso. Não tem ninguém pra achar ruim, não tem ninguém pra reclamar, não tem ninguém pra exigir os direitos, né? Pouco se tem o entendimento de que todas aquelas pessoas que estão ali reunidas com terno, todas aquelas pessoas que estão reunidas com terno, as pessoas não entendem. Mas elas são funcionários nossos. São funcionários públicos.
públicos, nós somos o público, são funcionários do público. Nós pagamos impostos, né? Então, quando pega e fala, nossa, que ato nobre criar uma CPI das bestas, é o mínimo que é esperado. É uma causa social, é uma coisa que afeta as pessoas no Brasil. Tem danos reais, a ciência comprova que tem danos reais. É natural que se espera da política criar uma CPI para regulamentar e tudo mais. Então, é o mínimo. Agora, no mínimo, as pessoas ainda estão debochando, dando risada, fazendo piadinha. Então, existe pouca cobrança mesmo. Existe muita pouca cobrança, né? Somos como patrões com funcionários que podem fazer o que quiser. Que a gente não liga, não se importa. O funcionário pode comer cachorro quente em horário de trabalho e tudo mais. Assistir um filme da Marvel em horário de trabalho. Que a gente não se importa, a gente deixa rolar. E quando acontece isso com uma empresa, né, de você ficar deixando o funcionário comer um cachorro quente, assistindo um filme da Marvel, enquanto está no horário de trabalho, a empresa não prospera. E é isso que está acontecendo. A gente tem que cobrar as pessoas simplesmente de cobrar os políticos de efetuar um trabalho sério, né? Efetuar um trabalho sério. Então, realmente existe uma falta de entendimento da população que aquelas pessoas estão a nosso serviço. Estão a serviço da população, né? Os caras, eles que se candidatam também já pensando nisso. Claro, com certeza. E esse cara aí já foi ali pra fazer isso, a galera já tá ali pra fazer isso. E é uma pena, cara. Seria muito legal se as pessoas entrassem no parlamento como representantes da sociedade que são, no caso os deputados e os senadores, e fizesse uma oitiva séria, entendeu? No momento que ela fala não sei o que, bora pra cima, tivesse uma repressão. Sim, uma repressão. O presidente da mesa, em vez de dar risadinha, chancelando aquele tipo de impessoalidade, daquele tipo de pessoalidade, de brincadeirinha, e ele deveria ter falado, ó, senhora Virgínia, você tá aqui na condição de ser... da gente pegar o seu depoimento sobre essa questão e a gente não vai aceitar um tipo de tratamento dessa forma, portanto a gente exige que você mantenha a formalidade nessa casa parlamentar, que todos aqui estão representando milhões de votos dos brasileiros, né? Dezenas de milhões de votos brasileiros. Perfeito, porque senão, quando existe esse tipo de reverberação dos políticos perante a Virgínia, né? Quando existe esse tipo de feedback, a Virgínia faz uma piadinha lá com a chupetinha lá do microfone e todo mundo fica dando risada e brincando, a impressão que se dá, e não talvez só a impressão, mas o fato, é que a Virgínia está realmente acima da lei. Ela está acima da lei, ela está acima do político. Ali parece que estava todo mundo se curvando a ela, como se ela estivesse acima das pessoas. E se ela está acima dos políticos, acima da política, ela está acima do Brasil. Eu não quero viver num mundo de uma Virgínia estar acima da lei, né? E a gente precisa agir dessa forma. Mas não, né? Você divertir um vereador. Ai, meu pai amado, cara. É revoltante, cara. Porra, cara. Cara, papo reto. Sabe como que eles tinham que fazer essa CPI, cara? Eles tinham que pegar uma pessoa que perdeu tudo, velho. Pra ficar do lado da Virgínia. Pra dar a opinião dele também. Pra eles entenderem que existe um dano real. Não é uma brincadeira, não é um anunciozinho, não é uma divulgaçãozinha, não é uma loirinha bonitinha, com óculos bonitinho, com um moletomzinho. Existe um dano real. Bota um pai de família que perdeu tudo, cara, do lado dela. Bota um pai de família que não consegue sentar o filho, entrou num vício fudido e fez terapia pra caralho, fez o diabo a 4, não consegue nem pagar passagem de ônibus. Bota ele do lado dela, cara. Daí bota uma mãe que perdeu tudo. Daí bota eles dois ali, daí deixa a Virgínia. Quero ver se eles vão ficar nesse humor todo, nessa brincadeira toda, vendo os efeitos do dano real que tá acontecendo. Agora eu vou te falar também. Eu acho, tá? Essa é a minha opinião. Eu acho que a Virgínia foi ali daquele jeito por conta de uma assessoria que ela teve. Eu não acho, de verdade, cara, assim, nada... Sim, na verdade tem muita coisa contra ela, mas não quero ser aqui, digamos que baixo, falando, não. Mas eu acho que ela não conseguiria sacar que precisaria entrar num personagem para ir lá e pagar de boa moça. Acho que a assessoria dela deve ter brifado ela, falou, cara, não vai vestida, tira as joias, não usa Rolex, vamos fazer. Sim, eu acho que ela não pensou em ir como uma menininha. Ela pensou em ir com uma pessoa que não é tão afortunada, né? Só que ela escolheu um moletom por aí e pareceu que ela estava tentando parecer uma adolescente, né?
Mas ela tentou. Ela tentou ir parecendo com uma pessoa que não é tão afortunada. Mas corta pra um vídeo da Virgínia abrindo uma bolsa de. Quantos reais que era aquela bolsa? R$500.000 uma bolsa, cara. Uma amálgama de pano organizado por R$500.000, cara. E a bolsa nem era tão bonita também. A bolsa era feia que só o diabo. Eu achei. É uma bolsa de tricô. É uma bolsa Era uma bolsa de... Deixa eu mostrar a bolsa da Virgínia aqui. Deixa eu mostrar pra vocês terem noção. Era R$500.000 essa bolsa, cara. Virgínia. Então, assim, ela não é uma pessoa que sai com um moletom no dia a dia. Essa é a bolsa de R$500.000. Parece aquelas bolsas que você compra na praia. Parece aquelas bolsas que você compra na praia de palha. É uma bolsa de palha que você compra na praia. E daí eles fazem aquelas coisas de castrar. Não é nada de ouro, não tem nada de joia aqui. É uma palha mesmo, foda-se. Eles fazem de castrar a entrega. Tipo assim, ó, só vai ter uma a cada 10.000 anos e tudo mais, pra ficar mais valioso e tudo mais. É tudo artificial. É um capitalismo artificial que eles criam, né? É tudo artificializado. É tipo assim, ó, vou fazer... controlar a oferta da lei e demanda. Eu não sei se vocês sabem, a lei da oferta e demanda, né? Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o Funko Pop, o Funko Pop ele trabalha muito com a raridade de cada boneca, por isso que alguns são mais caros, outros são menos caros. O Easy também da Adidas faz isso, né? Quando não compraram muito, eles não pegam e revendem, porque ia acabar com a lei da oferta e demanda de quanto menos oferta, mais caro fica a demanda, né? Eles pegam e queimam os bonecos, né? Eles queimam os bonecos, a Weezy faz isso da Adidas, queima os tênis da Adidas, porque, olha, não saiu tanto, então a gente não vai lançar, porque tem que se manter raro para valer a pena, valer caro, né? Então essa bolsa aqui, por mais eu particularmente não acho bonita, né? Eu, sinceramente, não acho bonita. Eu sou um cara bem liberal no que tange a moda, mas essa bolsa não acho tão bonita, não. E é R$500.000 simplesmente porque é raro, né? Tem fila para ter a oportunidade de comprar a bolsa. Tem fila para você ter a oportunidade de comprar a bolsa. Ou seja, você fica numa fila para você ser sorteado para poder pagar R$500.000. Ah, eles escolhem a pessoa que pode comprar. Ou seja, escolhe a pessoa que pode comprar uma amálgama de tecido de R$500, né? É uma brisa da noia do crack. Dela, né? Mas lá dentro, vai com o negócio, se faz de boba lá, porque vai ficar mais fácil para você. E não é nem porque... Olha que interessante, ó. Isso aqui é interessante, cara. Quando você entende um pouquinho de política por dentro, as coisas começam a pegar umas nuances que o povão, a galera... Não digo o povão em termos economicamente falando, mas a galera que não se interessa muito por política não pega. Se eu sou assessor da Virgínia, eu falo, você tem que ir lá bobinha, se fazer de boba, não para enganar os deputados, mas para fazer com que o eleitor médio não fique pistola com o deputado que ele votou ou com os deputados que estão lá e que ele acompanha em rede social, porque os deputados pegaram leve com uma mulher rica que estava lá cheia de diamante. Compreendeu a lógica? Ela não foi para enganar os deputados. O assessor deve ter falado para ela, vá lá de forma toda bobinha. Faz sentido. Porque você precisa passar uma impressão para o público, não para os deputados. Os deputados sabem que ela fez isso. Os deputados sabem que ela fez isso para... Os próprios deputados fazem isso. Eu não sei se você sabe, mas se você for lá no parlamento e você pegar pessoas que brigam naquelas sessões e discutem e tal, por trás das câmeras se cumprimentam, tomam um café na copa, não são amigos. Sim. Né? Eles não ficam se peitando, um passando por outro e batendo. É tudo um grande jogo, né? Lá, tranquilo. Poucos são os que são realmente odiados lá dentro, quando você conversa com a galera e entende bastidor. Mas aquilo lá é um teatro que eles fazem para corte em rede social, etc. Então os deputados lá, eles sabem que a Virgínia foi daquele jeito para pagar de boa moça. Só que o assessor fez isso, falou para ela ir dessa forma, não para os deputados, porque eles sabem. É para a população não ficar cobrando os deputados do porquê pegaram leve com uma moça que estava toda rica, cheia de joia. Tipo assim, pô, você pegou leve com uma moça que tá com um moletomzinho e com uma atrapalhando na garrafinha. Daí faz sentido, né? Ah, ela é bobinha, pegou leve. Agora uma moça toda bonitona, cheia de joia plástica, a barriga com plástico e tudo mais, né? Realmente pegaria mais mal, né? Pô, você pegou leve com uma mina aí cheia de joia e tudo mais, então faz sentido, bem pensado, né? Bem pensado, cara.
toda bonita, com maquiagem, não sei o quê, e roupa cara. Entendeu a lógica? Então, o primeiro ponto é esse, ela foi por essa razão, né? E o que eu ia falar depois? Esqueci o que eu ia falar. Certo. Existe um dano real? Existe um prejuízo à sociedade? Lembrei. Segundo ponto, eu acho, minha opinião, eu acho que a Virgínia, e aí realmente aqui sim, cara, é uma opinião muito pessoal, eu acho que a Virgínia não tem noção real do quanto de dano ela causa para as pessoas. Ah, Verdade, com certeza. eu acho que ela não tem com noção. certeza, Primeiro, porque não ela vive tem. numa bolha, Não- é uma não bolha sabe, não sabe. que é a casa dela, com pessoas ricas e etc. Então ela tá num pedestal lá e ela não consegue entender o que acontece nos outros setores. Segundo, talvez por uma questão de, não digo nem de falta de empatia, mas uma questão de pouco substrato para conseguir compreender que as pessoas podem perder tudo porque ela Eu tá acho, eu vou tentar dar a minha opinião. Eu acho que tem a ver com o substrato, o pouco substrato que ela pode ter, mas eu acho que pode fazer uma conexão na cabeça dela nem se permitir pensar, Eslen. Ela nem se permitir pensar, porque existe toda uma relação, a pessoa sabe que o que ela está fazendo é errado, não tem como não saber. Pode não ter a dimensão, mas não tem como não saber. Mas ela sabe que é errado, ela nem se permite pensar o quanto é errado, justamente para não somar na consciência, para não pesar na consciência. Cara, o dinheiro é tanto que a pessoa cala não só a boca, mas o próprio pensamento, cara. A pessoa cala o próprio pensamento. Ela não quer saber quantas pessoas estão danadas, não, cara. Ela não quer nem pensar nisso, porque se ela começar a pensar, ela vai ficar mal. Ela não quer ficar mal. Ela só quer aí forrar aí, farmar com o que ela pode aí. Então pode ter a ver com uma questão de substrato, eu acho que tem a ver com isso, porque ela talvez não consegue reconhecer a influência que ela tem, pode existir isso. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E ela não parece ter grandes responsabilidades, mesmo que tem grandes poderes, né? Mas eu acho que tem uma questão também dela não se permitir pensar, por um receio de ter medo, por um receio de ter culpa. Não medo, por um receio de ter culpa. Quero viver bem, quero viver em paz, quero ganhar muito dinheiro. Pensar não faz parte desse cálculo, né? divulgando uma casa de aposta. Terceiro, porque ela não deve conseguir manjar de que falar que não vai se viciar, etc, é o suficiente para a pessoa não jogar. Pode ser. Se você é eu acho viciado que não, eu acho que isso é mais uma contenção de danos que ela faz. Eu acho que ela não faz essa conexão, nem essa desconexão. Eu acho que é só uma contenção de danos de, cara, eu sei que eu tô fazendo é merda, eu sei que vai viciar, sei que não vai adiantar nada. Se pá, ela pensa isso sim, tem um pensamento sim, só que é uma coisa de... Tem que falar isso porque eu saio mais tranquila, porque eu nem sequer quero lidar com isso, eu quero só fechar os olhos pra não ver. Fecha os olhos bem forte pra não ver. Não joga lá. Pelas pessoas que eu conheci, que eu conversei, que divulgaram a aposta, fornecedores que eu conversei que divulgaram a aposta, era muito nessa relação de, cara, só quero fechar os olhos bem forte pra não ver. Eles postam histórias, não postam com orgulho. Eles postam histórias, postou história divulgando tigrinho, fecha o celular e vai dormir. Pra esquecer o que acabou de fazer. Normalmente é assim. E daí a pessoa que acaba que nem fica vendo muito o que aconteceu, nem vai percebendo dano e vai causando dano meio sem ver, sabe? Porque a pessoa nem sequer se permite refletir sobre o que tá acontecendo, né? Eu acho que no fundo ela tem alguma questão de um true believer, assim, e ela realmente acredita que falar isso é o suficiente, fazer essas normas é o suficiente. Eu discordo, cara. E Eu acho por que não. último... Eu acho que ela sabe mesmo que não é suficiente, mas ela faz só porque tem que fazer, cara. Eu acho que é isso, entendeu? Eu tenho quase certeza que é isso. Ou posso estar superestimando a inteligência dela, né? Não sei. Eu realmente acho que ela, em termos gerais, ela não compreende o dano que ela está causando, ou ela acha que não está causando tanto isso, dano. Com certeza. Porque as pessoas que estão em volta dela devem falar que tudo bem, o fulano que tal divulga, o outro faz isso. Às vezes fala, os políticos roubam um monte também, estão aí. E ela vai juntando esse monte de peça aqui, e ela, no interior dela, deve realmente acreditar que não está fazendo algo imoral, né? É verdade que ela não fez nada ilegal, até onde a gente sabe, né? Inclusive ela falou ali na CPI e dobrou os... Aliás, que vergonha, né, cara? O parlamento brasileiro foi dobrado por uma menina que não sabe o que é a palavra mitigar. O parlamento brasileiro foi dobrado por uma menina que, cara... Merda, cara, parlamento brasileiro, velho, não consegue arguir
É foda, bicho, é muito difícil. Mas eu realmente acho que ela não entende que ela tá causando dano nas pessoas e no fundo ela acha que não tá fazendo algo imoral. Eu acho, realmente. Eu não acho que ela é uma pessoa Pode ser que também, cara. deita pode de ser. noite e fala, amanhã eu vou divulgar uma aposta e ferrar um monte de família. Eu não acho, cara. Eu acho que ela Pode ser, cara. realmente não tem muita noção. Posso estar enganado, tá? Posso estar enganado, quero Eu estar acho que pode enganado. ser. Quero estar enganado, mas eu Eu acho realmente que quando ela não você tem noção. entra na lama, cara, você não quer enxergar onde você tá, entendeu? É mais uma ação de não querer enxergar mesmo, sabe? E daí, claro que você, aos poucos, vai até se esquecendo. Você vai criando justificativas pra manter a sua cegueira, né? Então, a outra pessoa faz. Tem pessoas que usam o discurso de a pessoa que quiser divulgar o Tigrinho, ela vai chegar até outras pessoas. Eu só vou ser uma pessoa que vai colocar junto com outras. Existem vários argumentos que você pode usar para lidar com a sua consciência, como eu falo muito, né? Mas eu acho que tem a ver com você simplesmente não querer enxergar, e com certeza o círculo social dela deve impactar nisso, de isso aí é besteira, isso aí depois daqui a pouco o pessoal esquece, isso aí você não tá obrigando, não tá botando arma na cabeça de ninguém, tudo mais, né? Só faz o negócio, é muito dinheiro e tudo mais. E daí a pessoa vai só esquecendo, vai num primeiro momento ela tem um choquezinho, acho que a primeira vez que ela recebeu uma proposta e fechou uma aposta, primeira vez há muito tempo atrás, ela teve um receiozinho, sim, mas aos poucos você vai dessensibilizando ali daquele receio, vai se tornando cada vez mais flexível ali moralmente, né? E vai chegar um momento que você só vai estar divulgando ali, não só aposta, mas rifas, né? Coisas ali, golpes mesmo, porque vai flexibilizando. É como diz no Thomas Shelby, né? No Peaky Blinders ele diz assim, não é no Peaky Blinders, é no Sopranos, A primeira pessoa que você mata, cara, você vai ter um pesadelo ferrado, você vai ficar super mal e tudo mais. Depois da segunda, terça, quarta, quinta, você vai lidando bem, vai passando, né? Vai ficando mais tranquilo, daqui a pouco você tá matando sem ver. Isso é o Sopranos que fala, né? É mais ou menos como funciona qualquer tipo de erro, qualquer tipo de coisa errada que você faz pros outros, né? Isso justifica até o jeito que ela agiu também, talvez, né? Esse jeito menos sério que ela foi pra CPI, talvez seja porque ela realmente não vê a seriedade do que ela tá fazendo. Exato, cara. Eu acho que não. Acho que ela não tem noção que tá fazendo um bagulho totalmente imoral, justo por essa questão de fatores, assim, meio que um pouco de incapacidade intelectual mesmo, sem noção do mundo real, e um monte de pessoas em volta dela falando que não, tá tudo certo, os políticos roubam, aí não sei o que e tal, então, divulga esse negócio aí. Aí ela vai pra uma CPI onde deveriam, dar uma cutucada ali, botar um maçarico na bunda dela e os caras, é mentira, vai tirar uma foto comigo. Realmente. Vamos tomar no cu. Cidade real. Puta Cara, o merda. Brasil... é um país- Eles estão numa posição que eles poderiam buscar elas, né? Como você puxar um balão pra aterrar no chão, né? Peraí, você tem que entender o que você fez aqui. Mas se realmente as pessoas que ela mais deveria ter medo são as pessoas que estão dando risada e brincando ali, né? Acho que não tem muito que ela temer, não, né? Tem muito que ela temer, não, né? Tem muito que ela temer. Acho que tá tudo bem, na realidade, né? Acho que tá tudo bem, olhando nesse ponto. Não vai dar nada. Ganhou dinheiro pra caramba. Não vai dar nada. As próprias pessoas defendem ela. Ninguém acha ruim. Ela perdeu ali os seguidores dela. No mês que vem ela recupera. Tem problema não. Embolsou o dinheiro. Tá tudo certo. Só o Wesley e eu aqui, que somos, na verdade, dois hippies malucos cantando numa van, gritando numa van que a Terra é plana, né? Na verdade, a impressão que passa é mais essa. A gente tá contra todo mundo, cara. Na realidade, você entra no Facebook ali, o pessoal tá falando, não, a Virgínia é diva, nada a ver, tal. Eu e o Wesley aqui é tudo dois hippies gritando, cara, que a Terra é plana e apontando e usando papel de alumínio. Essa é a impressão que passa, entendeu? Então não vai adiantar muito não, cara. Não vai dar certo muito não. Pra ela vale a pena e sinceramente, cara. É meio que isso mesmo. Não tem muito o que fazer, entendeu? É como as coisas são, né? Como as coisas são, cara. Mas a consciência, né? A consciência é danada, né? Se ela não tem essa consciência, é porque ela em algum momento perdeu. Eu não quero perder a minha. Cara. O que ele não Eu imagino precisa- que o Wesley também não queira perder a dele, né? Por isso que ele tá tocando no assunto, né?
É de mais podeção aí, mais um esquema pra fuder o cara que não tem dinheiro, cara. Não tem Bota de título aí nesse vídeo, Wesley não tancou o Bocilo. Aí o Brasil já Não, tá Wesley did not tank the Bostil. lascado assim, entendeu? Rico, mas Cara, existe uma perspectiva, né? Existe um palpite de que aquelas trolladas do Rezende realmente mexeram com a cabeça dela. Porque o Rezende fechava ela em casas com morcegos, fechava ela em banheiros com morcego. Inclusive, se vocês quiser ver num vídeo do Felca, eu faço uma análise documentária sobre o assunto. Eu expus o Rezende nesse vídeo. E talvez essas trollagens com galinhas, com cobras, ele usava ratos, baratas, talvez tenha de fato consumido alguns neurônios na cabeça da Virgínia. Quando você tem um choque com minhocas, cobras, galinhas, morcegos e todo tipo de animal da fauna e flora, você começa a ter uma espécie de estresse pós-traumático que reflete ali em comportamentos impulsivos e tudo mais. Pode ser, sim, que o Rezende, quando ele prende a Virgínia numa banheira e joga algumas cobras naquela banheira, porque eu vi aquele vídeo, eu assisti esse vídeo, pancou a cabeça dela, velho. Pancou a cabeça da Virgínia, velho. Caralho, que conexão fodida que eu fiz agora. Então tudo é culpa do Rezendível, cara. Ele pancou a cabeça da Virgínia quando ele ficava botando cobra nas pernas dela pra enrolar. Quando ele tava nadando na piscina, botava cobra pra ela sair correndo. Ai, meu Deus do céu, cara. MK Ultra, velho. Foi MK Ultra que o Rezende fez, velho. Perigoso aí, velho. Rico, pobre mais pobre e por aí vai, né? E a Virgínia dando risada pra caramba, se divertindo. E sabe o que é real, cara? Nem as próprias pessoas ficam muito indignadas, assim. O cara é o que eu falei, cara. O cara que entende o que eu digo é o cara que perdeu, velho. O cara que entende. É isso, né? O Felca ali também. Tem o do Felca? Vamos lá, então. Que ele fala quantos que os caras ofereceram pra ele. Ah, boa. Já pra divulgar? Ah, o do Luqueta aí. No papo reto mesmo. No papo reto, 1,5 milhão por mês. 1,5 milhão por mês? 50 milhões. Jura por Deus? E eu recusei. Tá assim, doido? É mesmo? Aí, caralho. Eu recusei. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sei do que se trata os jogos de azar. Eu estudei isso. 50 milhões contra a minha consciência, sim ou não? Não, eu recusei. Mas cada um é cada qual, cada um faz o que quiser com as suas influências. Nossa, minha consciência é grossada. Muita gente vai me chamar 50 muito, velho. mais. Velho, 50 milhões. Você tem noção que com a inflação e os juros do Brasil hoje, se o Felca recebe esses 50 milhões, olha só o que ele deixou na mão. Porque quando você vai receber esse, tudo bem, o volume é importante, mas tem que pensar o quanto que esse dinheiro vai trabalhar para você, né? Se ele aportasse essa grana hoje num título de renda fixa simples no Brasil... Eu fiz essas reflexões, cara. Eu fiz essas reflexões, né? De o quanto mudaria a minha vida, né? E muita gente fala assim, não foi 50 milhões, é mentira. O Felca tá mentindo, não foi 50 milhões. Eu tenho prints, tá? Então eu tenho prints da agência falando comigo, falando assim, olha, Felca, como que foi a conexão? Existiram, a minha agência, eu trabalho com quatro agências hoje, tá? E sinceramente não tem por que mentir o valor, né? Foi várias propostas que eu recebi, algumas foram de 3 milhões, 2 milhões, vocês não têm ideia, pessoal. Eu não recebi uma proposta de um cassino não, ou 2 propostas de cassino, eu recebi mais de 100 fucking propostas de cassino, cara. Porque tem cassino pra caralho. E eles falam com muito influenciador. Imagina um influenciador que é grande, que fala com muita gente, cara. Eu recebi muita proposta de cassino. E uma delas, foi a maior delas, foi a de 50 milhões pra uma divulgação de 3 meses. Como que foi? O meu agenciador, eu peguei e falei assim, olha, eu não fecho nenhum tipo de cassino. Ele me ofereceu num contrato quando estava numa negociação mais avançada, ou seja, a câmera morreu. Cara, essa porra dessa câmera, tem que arrumar essa merda, velho. Tava numa negociação mais avançada, eu peguei e falei assim, olha, falou assim, Felca, é só assinar, você ganha
3 milhões para uma divulgação de 3 meses. Você ganha 3 milhões, é só assinar, tá aqui agora, tá no papel, você vai assinar, amanhã a gente começa e o dia já tá na sua conta. Eu peguei e falei, não. Não precisa nem mandar o contrato, não precisa conversar comigo, eu não quero fazer, porque eu não fecho com aposta, eu não fecho aposta, não quero fazer, vai contra a minha índole, vai contra as coisas que eu acredito, eu não quero, não vou me vender, etc, etc, etc. A agência fez o trabalho de agência, que é simplesmente unir marcas a creators. Ela futuramente veio com outro contrato de aposta. Felca, tem essa aposta por 3 milhões também. Você quer fechar? É de outra casa, regularizado, tudo certinho, é só você assinar. Já conversamos sobre isso, querido. Não. E daí a aposta chegou, a agência chegou e falou assim, olha, Felca, eu tô mapeando uma empresa, você aceitaria o valor de 50 milhões? A gente está no pé de início de negociação com essa empresa que faz aposta. Deu o nome da empresa, ó, é tudo certinho, tudo não sei o quê. Você aceita o valor de 50 milhões para uma divulgação de 3 meses? Daí eu peguei. Como que é a divulgação? Não seria stories, pessoal. Seria uma divulgação massiva em todas as redes sociais. Colocaria o link na bio, colocaria stories em tudo. Isso aí foi o que a minha agência passou. Eu tenho print disso, né? Talvez futuramente, se a galera começar a questionar muito, eu revele esses prints. Foda-se, eu não preciso me defender. Acredita. Não acredita? Bota uma cenoura no cu e foda-se, eu não preciso me provar. Entendeu? Essa que é a grande verdade, né? O fato é que eu não recusei só uma proposta, eu recusei várias, porque eu simplesmente não faço. E daí, quando ele chegou em 50 milhões, ele falou assim, posso dar início às negociações? Eu falei, escuta aqui, querido. Nesse sentido de aposta, eu sou incorruptível. Eu não vou me corromper. Então, nem dê início à negociação. Não. Com certeza, quando a pessoa fala 50 milhões, eu falo assim, cara, vou mudar completamente minha vida. Mas é um não cravado, não cravado em pedra, uma estaca cravada em pedra. E eu falei assim, não é o valor. Daí eu expliquei, eu falei pra agência, não é o valor, cara, realmente não é o valor. Manda mais propostas bacanas, estou fechando com várias marcas legais esse mês. A gente já fechou com marcas legais, já fiz uma publi pra Netflix, já fiz uma publi pra Spotify, já fiz uma publi pra Adult Swim, já fiz uma publi... Qual outras marcas que eu já fiz e que eu atrapalhei? Pra Ópera GX, já fiz publi pra... O que mais que eu já fiz aí? Publis que eu fiz. Já fiz publi pra Paramount, já fiz publi pra Disney Plus. Então, assim, nem que eu precise fazer 100 publis pra compensar uma proposta de aposta, eu vou fazer. Se for pra ser sincero, eu tenho que andar 2 vezes mais e 2 vezes melhor. Eu compro essa briga, né? Eu compro essa briga. É claro que existe uma relação que é muito interessante, que as apostas percebem isso, da própria recusa. Porque quando eu recuso várias casas e quando eu me posiciono contra, a aposta vai valorizar o valor justamente para tentar me comprar. Cara, se o Felca que bateu em aposta, eu bato a aposta uma cota pra caralho, começar a falar bem de aposta, começar a divulgar aposta, puta merda, cara, vai ser uma publi fodida de foda. Mano, então, calma aí. E daí eles botaram isso na negociação, ó, os caras mandaram assim, eu nem cheguei a ler o contrato, foi uma negociação informal através da minha agência. Falou assim, cara, você vai falar assim, não, essa aposta que é boa, né, essa aposta que funciona e tudo mais. Não, entendeu? Eu falei não, mas assim, quer questionar o valor? Questione, mas também questione os argumentos que eu levantei. Pronto, entendeu? Um aporte simples ali, diversificando, obviamente, dolarizando, fazendo tudo bonitinho. Mas hoje ele receberia de renda passiva desse dinheiro, ou seja, todo mês ia pingar na conta 500 mil reais. Não era muito dinheiro. Todo mês. 500 mil reais. Aí descontando a perda do poder de compra por conta da inflação, ele poderia gastar por mês já repondo o valor, porque como a inflação às vezes sobe, ele tem alguns títulos que não são atrelados, se ele gastar os 500 mil que rende por mês, ele vai ficar sempre travado em 50 milhões, né? Porque rende 500 ele gasta, rende 500 ele gasta, ele vai ficando mais pobre com o tempo porque a inflação vai corroendo. Então ele tem que repor um pouquinho a inflação, mas ele ainda poderia gastar, tirando alto aí,
sem o patrimônio dele nunca acabar e não perder poder de compra, 250 mil por mês. Dá pra viver bem com 250 mil. E se ele não gastar, e se em algum mês ele gastar 0, no outro ele tem que gastar meio milhão. Se ele ficar 4 meses sem gastar nada, ele pode gastar 1 milhão no outro mês. Cara, não tem como, acabou. Acabou a vida. Zerou o sempre. game, né? Seus filhos, Zerou as o game, gerações, você não precisa, acabou. Você pode falar, fechou, bota alguém aí, um social media na minha rede social, vou vazar daqui, o Felca raspa o cabelo, fica careca ali. Pra ninguém reconhecer ele e, cara, vai, sei lá, fazer o conteúdo. Sabe de uma coisa, Wesley? Não precisaria nem ficar careca pra ninguém me conhecer, não, cara. Capaz que as pessoas me aplaudir e falar que divo, aposta quem quer, etc. Ai, cara, tem coisas que se você não tiver valores incorruptíveis, cara, você não acredita em porra nenhuma, entendeu? Daí o dinheiro compra você, tipo assim, cara, você faria uma coisa que é completamente fora o que você acredita por 1 milhão? Não. Ah, mas por 50 milhões? Ah, por 50 milhões? Então você não acredita tanto naquilo que você acha que você acredita. Você não acredita, você não acha que faz tão mal de fato. Eu tenho família que perdeu dinheiro com aposta. Eu mesmo já perdi dinheiro com aposta. Já perdi 10 mil. Eu já perdi, essa é a primeira vez que eu tô falando isso. Eu já perdi 10 mil com aposta porque eu acreditei em influencers, cara. Eu nunca divulguei. Mas eu já testei pra ver como que é da brisa. Perdi 10 mil, na verdade mais de 10 mil. Então assim, eu não quero que as pessoas caiam nessa perda que eu já tive. Independente do valor. Agora, eu acredito em mim. Eu acho que eu sou capaz, né? De conseguir o meu dinheiro de forma honesta, com coisas que eu realmente acredito, né? Em outro lugar. E o cara negou, né? Então parabéns aí, Felca. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Eu já recebi algumas ofertas também, mas não nesse nível de 50 milhões. E eu acho que a galera não me sonda muito porque não tem muita abertura também, né? Mas, caraca, 50 milhões. E você vê, né? Se essa galera tá ganhando uma grana assim... Bom, se você for observar os números, o Banco Central afirmou que as bets giraram 30 bi por mês nos últimos meses no Brasil. 30 bilhões por mês. 30 bilhões, cara. Cara, 30 bilhões por mês é muita grana. 30 bilhões. Muita cara. grana. Então, realmente, 30 eles têm muita bilhões, grana cara. para pagar esses influenciadores, né? Por isso que a galera ganha tanto dinheiro. Muito bem, parabéns aí, Felca. E sinceramente, Continua assim, cara. as pessoas falam assim: ah, não é tanto dinheiro assim. Elas não sabem, cara. Ai, cara. É muita grana, rapaziada. Quem ganha pouco dinheiro são pessoas pequenas, são pessoas ali com 100k, são ali umas... ganha ali uns 10 milzinho e tudo mais, umas pessoas que não agregam tanto. Pessoa grande, influenciador grande, uma Virgínia, não é pouco dinheiro não, velho. É muita grana. É muita grana. E pra mim tinha valorização de que eu batia na aposta. Talvez eu era mais valioso. Eu não sei. O fato é que eu recebi esse contrato e falei, nem prossegue a iniciação, a negociação, e para de mandar desgraça. Para de mandar desgraça. Entendeu? Bom, tá aí. Esse é o vídeo do Ellen Delanogari. Um abraço pra você, Ellen Delanogari. O contrato de 50 milhões não foi só um deles, não, viu? Se eu fizesse todos os trambiques que eu fui convidado, eu já teria mais de 100 milhões, cara. Eu seria absolutamente milionário. Se eu fizesse todos os trambiques que eu fui convidado, já fui convidado pra rifa, já fui convidado pra tigrinho, já fui convidado pra casa de aposta, tudo 3 milhões, 5 milhões. Esse aqui é 20% de tudo, vai ganhar muita coisa. 50 milhões, tudo mais. E tudo mais, né? Então, essa brisa aí. Eu nem gosto muito de falar da parte de quanto que eu perdi, quanto que eu recusei e tudo mais. Isso eu falei numa live. Infelizmente as pessoas levantam essa pauta porque as pessoas têm interesse. Eu só quero falar dos danos da Bets. É só meu interesse, né? Moderação, bane os verminoides que ficam falando verminosices, por gentileza. Tem um mano aqui completamente alheio à sociedade, né? Completamente alheio à sociedade, falando
Provavelmente. Ô Virgínia, sai do fake, desgraça. Sai do fake. Bane essas porras, tá? Bane essas porras, por gentileza, viu? Alguns verminoides ali estão se manifestando ali no chat, né? Sempre que eu falo do valor, brotam os verminoides da terra, né? Eu acho que tem muito uma questão da pessoa falar assim, cara, eu não recusaria. Eu não recusaria esse valor. Na verdade, eu não recusaria nem 10 reais. E da pessoa, ela fica sentindo uma certa, talvez uma certa aversão a mim, né? Por ter recusado. Ah, cara, eu não recusei pra falar que eu recusei não, cara. No vídeo do Luqueta ali simplesmente levantou o assunto, cara. Entendeu? Eu não recusei ontem, eu não recusei e fui falar no Luqueta. Eu recusei há um tempo atrás e levantou o assunto e é por isso que eu tô falando, porra. Entendeu? Caralho, velho, que brisa, velho.